recuperação no Brasileiro, o Grêmio agora recebe o Corinthians na Arena, para seguir na luta e espantar de vez a má fase na competição nacional. Os paulistas estão embalados, mas o Imortal não pode se mexer e tem que pelear pela vitória. Vem com a Pachola em busca de mais 3 pontos do Brasileirão. O pré-jogo começa às 7h30 da noite, com muita opinião, informação e resenha. Depois tem a jornada mais pé quente, começando às 8h45. E quando a bola parar de rolar, tem o pós-jogo com entrevistas e análise de quem entende de futebol. A narração é de Luiz Felipe Macedo. Reportagem e interatividade são com Mário Godoy. E os comentários serão com Eduardo Andriotti. Bora sacudir o povo azul com a Rádio Pachola. É o Grêmio, não adianta. 1h32, salve, salve, Pacholada! Estamos entrando no ar com mais um Redação Pachola aqui na sua, na minha, na nossa Rádio Pachola, ao vivo pelo aplicativo, baixa lá na loja de aplicativos do Android, caso tu tenha Android. Se tiver iPhone, joga lá no seu navegador, radiopachola.net, que tu consegue nos acompanhar também via áudio, via vídeo, via live. Estamos ao vivo pela plataforma de rede social azul, aquela que tu já conhece, claro, aqui no nosso canal do YouTube da Rádio Pachola, que vai chegando a 160 mil inscritos, 160 mil inscritos. Te inscreve aqui no nosso canal e fortalece o nosso trabalho, que dia após dia a gente tenta fazer na maior elegância, na maior qualidade, te entregar coisa boa por aqui, principalmente nas nossas lives, né, diárias, o Redação Pachola e, claro, também o Papo Pachola das 8 às 9 da noite. Sexta-feira, sextou, 27 de agosto de 2021. Twitter e Instagram, tudo @Rádio Pachola. Segue a gente também nas redes sociais da rádio, se quiser dar aquela moral nas nossas redes sociais pessoais, @CesarWeiler, @LZFMacedo, Edu Andriotti. Dá aquela moralzita lá pra nós nas redes sociais pessoais, que pra gente também é muito importante. Pega a tua máscara e vem conhecer o primeiro Food Hall de Canoas, seguindo todos os protocolos de segurança, como distanciamento das mesas, álcool e gel e capacidade reduzida. O Hub 23 é um lugar muito massa pra tu ir tomar tua cervejinha e curtir a gastronomia, que é muito bacana, com marcas pra light tradicionais. Para saber mais, vai lá no Insta e segue @Hub23 Food Hall. Muito boa tarde, meu querido professor, @LZF Macedo. Como é que tá, amigo? Muito boa tarde, César Weiler. Muito boa tarde, Edu Andriotti. Boa tarde pra toda a nossa audiência. Um abraço especial pro Marcelo Arnone. Alô, alô. Pro Marcelo Domingues. Alô, alô. Pro Brian. Alô, alô. Pro Roberto Silveira Cotter. Alô. E pro Amaro Francisco Vieiro Silveira. Amado. E grande Rodrigo Borgoni também tá aqui. Um abraço Rodrigão. pra essa galera que tá sempre na nossa audiência. É muito importante que você esteja conosco. Temos muito a conversar. Um abraço especial pra Jaqueline Cran também, minha grande amiga já. Somos amigos agora. A gente conversa no Instagram. Boa, meu, olha só. Gurizada, 170 pessoas aqui na live. Eu preciso de vocês, tá? Eu preciso de vocês. Toca essa live pra tudo quanto é lugar, joga pros teus grupos de Grêmio, joga pros teus amigos aí, traz a galera pra cá, porque eu garanto pra vocês, primeiro assunto que a gente vai tratar aqui das notícias do Grêmio será sim essa notícia sobre Douglas Costa, notícia de agora, e a sua lesão, seu tempo de parada, tá? A gente vai tratar sobre isso agora, mas eu preciso de vocês, preciso do teu like, preciso da tua interação aqui e preciso que tu compartilhe nos outros grupos que tu tem de Grêmio, grupo de família, grupo da oração, sei lá. Joga essa live pra tudo quanto é lugar, eu preciso de vocês agora. 1h mais 35 minutos com essa maior coleção do Grêmio do Brasil. Muita história e raridades tu encontra no Instagram do @gremista historiador Edu Andriotti. Boa tarde. Boa tarde, Seba. Que pilha que tu tá? Eu tô pilhadaço tá na sexta-feira. Pilhadaço na sexta-feira. Eu ainda não consegui chegar lá, não. Tamo aí, né? Vamos lá. Tamo aí, né? Vai que contagia. Esse bom humor contagiante. Vamos lá, né, cara? Uma sexta-feira que, se Deus quiser, eu tava pensando, eu não tô me ouvindo direito, talvez se eu botar o fone de ouvido... Também tem esse negócio aí. Dá uma leve ajudadinha. Tu tá fazendo no escuro o programa, como a gente fala, fazendo no escuro. Cara, sexta-feira que tem sol, apesar do frio. Sim. Mas que faz a gente pensar no sábado, né, cara? E um sábado que é o dia pra curar a ressaca e tirar toda aquela coisa ruim que ficou de quarta-feira pra gente continuar nesse nosso projeto de crescimento do Campeonato Brasileiro. Então é uma rodada muito importante, muito também pelo impacto do resultado no clube, nos jogadores e no desempenho que a gente vai ver amanhã qual que vai ser. Posso chamar a atenção pra uma coisa que tá na tabela aqui, só rapidamente?
Só antes, posso falar da Claro KTO, que pode ser? Sim, lógico. KTO.com, te registra lá pra dar aquela brincada e fazer os teus palpites. Quer saber mais? Chama lá no Insta, @KTO_Brasil. Te registra KTO.com, faz o teu primeiro depósito e aí tu coloca lá o promo code Pachola, que aí o valor que tu depositar lá, tu vai levar 20% a mais pra poder palpitar, brincar bastante lá na KTO.com. Tá rolando também o número aqui abaixo de nós, tá? O número pra tu fazer contato e fazer parte do grupo de dicas, parceria KTO Rádio Pachola, tá? 933003974, 933003974 é o número de contato. Faz uma conversa aí, contato pessoal aqui da Rádio Pachola pra poder fazer parte desse grupo de dicas aí, parceria com a KTO, beleza? Olha só, aqui abaixo tem as ações, tá? De deixar o like se estiver curtindo a nossa live, principalmente agora no começo a gente pede, né? Deixa aquele like pra fortalecer aí, te inscrever e ativar as notificações aqui no canal, que agora é bastante importante, né? A gente tá priorizando essa galera que é inscrita aqui com a gente, fazendo esse carinho na galera que é inscrita aqui no canal da rádio, dando essa possibilidade de participar do chat. Então, quer participar do chat, interagir conosco? Só te inscreve aqui no canal, e é essa forma que a gente tem pra dar realmente esse carinho na galera que nos acompanha todos os dias aí, inscrita aqui no canal, beleza? E também do ladinho ali tem o botão de Seja Membro. Clicou ali, tu vai ver as 3 categorias: Gauchão, Copa do Brasil, Libertadores. No Libertadores tá levando de presente na faixa 0800 bonezaço da Rádio Pachola, beleza? E todos os meses a gente entrega 2 camisetas oficiais do Grêmio. Semana passada foi o dia... Semana passada não, né? Olha, o tempo tá passando, eu tô bem louco aqui já. Na quarta-feira, na verdade, né? No dia do fatídico jogo contra o Flamengo, a gente entregou 2 camisetas oficiais do Grêmio, tá? Então acabou de acontecer esse sorteio. Se tu se tornar membro Libertadores agora, já vai aproveitar todo o mês de benefícios e lá no final tu corre o seríssimo risco de levar 2 camisetas oficiais do Grêmio. Então seja membro. Já se tornou membro? Não esquece, manda o e-mail para grêmiopachola@gmail.com, grêmiopachola@gmail.com, muito importante, com o teu número para poder fazer parte, número de telefone, né, para poder fazer parte dos grupos de WhatsApp. Vai lá, professor. Cara, quanto café tu tomou hoje? Pior que tomei uma xicrazinha de café só. Cara, xicrazinha de eu café. tô tonto aqui, cara. Eu gostaria. Eu talvez eu esteja com um soninho. Pois é. Talvez Não, dormi eu bem, esteja dormi com bem, sono. dormi Eu bem. quero dormi mandar bem. um abraço pros finalistas da Copa Pachola. Isso Sabe aí, quem foi mano. o finalista da Copa Pachola? Ah, diga. Pois é, não sei, sabe quem foi, César? Foi Eduardo Andriotti, foi o professor. Um abraço pro Beleza. Douglas Kaffer, que ganhou a camisa também aí, que eu tava Exato. representando. E um abraço pra team líder do professor, o César Weiler. Tava com pompom e tudo aqui fazendo a torcida pro professor. Não, e o legal é que eu falei o negócio e o Dudu... Vai, meu! Vai que não, ele ficou brabo? Não, olha, tá louco. O cara tem olha a faca, não, tá Sangue louco. no olho, né, professor? A observação só que eu queria Competição, trazer. irmão. Ah, tá louco. Brabo que é um pincher. Ai, não dá nem pra ficar bravo com esse troço aí. Vai, professor, e a galera? Maravilhoso isso, cara. Vai, a galera que tá falando com a gente, vai lá. Botar o retorno também tem porque- importante, né? Legal, tem a musiquinha de fundo aqui. Telhado de vidro. Vai, meu. A tabela do Campeonato Brasileiro, eu só queria chamar a atenção rapidamente, porque assim, ó, tabela. a Chapecoense está na última colocação nesse momento com Graças a 6 Deus. pontos. América Mineiro é o penúltimo com 15 pontos, o Sport também tem 15 pontos e o Grêmio ainda está na 16. zona da confusão Tá, com mas- 16 pontos. Que eu quero chamar a atenção. Que o Bahia e o Fluminense têm 18 pontos, tá? São os 2 times que estão acima do Grêmio nesse momento. Aham. Só que Fluminense e Bahia se enfrentam nessa rodada. Sim, por isso que saímos. Então é um jogo muito importante pro Grêmio não vacilar, pro Grêmio ganhar, e daí eu só Sim. queria trazer essa Então me atenção diz uma pra coisa, nossa... mas Não, o claro. Grêmio não ganhou as 2 últimas partidas? Ganhou? Sim. Chapecoense e... Tá aí, por que ele não O tem Bahia. duas bolinhas verdes ali, professor? Ah, porque os caras deram uma rateada, eu acho. Ratearam, né? Deram uma rateada, exatamente. Aqui dos últimos resultados, sabe? Não, Tá, deram uma mas rateada. Os dois Tá. últimos são uma verde e uma vermelha. Não, depois a gente vai falar mais sobre a tabela, Não, né, Guilherme? só queria Mas- trazer mas essa é verdade, observação né? pra galera. Por Porque isso que eu fiquei pensando, mas Dá nós pra, ganhamos dá as pra sonhar. últimas. Será que eles não computaram ali a do Cuiabá por ser um jogo atrasado? Sim, mas mesmo assim, porque Nada a tipo, ver, Chapecoense e Bahia seria também. Mas enfim, Não, vamos só lá. queria trazer isso. Mas Fala enfim, com a galera aí, professor. Vamos falar com a galera. O Vitor colocou o seguinte: muito gordo tá de sacanagem. O que é? Não faço a menor ideia do que ele tá falando. Muito o Bra- gordo tá de sacanagem. Ah, deixa eu ver aqui, meu. Olha, não sei o que pá, ele quer essa frase se encaixa pra tanta Pois gente. é.
O Brian Vai. colocou o seguinte: depois do jogo contra o Corinthians, vamos ficar 2 semanas sem Grêmio. E ele tá botando as mãozinhas Ufa. pra cima. Amém, cara. Férias. Eu vou pra praia, já vou dizer você. Não sei quem vai fazer o redação, eu vou pra praia. Marcelo Arnone colocou aqui, ó. Subir lá no farol de Cidreira. Lá. E fazer o que no farol de dizer? Você- Vai lá, vai pro professor. Marcelo Arnone colocou: precisamos recuperar o futebol e a honra, sair da zona e ganhar do Flamengo, nem que seja por 1-0. O Sérgio Azulima colocou: daria pra pagar 3 jogadores muito bons e daria um retorno real. Não sei o que ele tá falando. Já tô reclamando do Douglas Costa. É. certo. Aham. Vai. O Brian tá falando Mais que tem 3, poucos professor. likes. O Brian tá falando que tem poucos likes. O... A gente podia Deixa o pagar- like, deixa o A gente like. podia pagar 3 Luiz Fernando com esse dinheiro do Douglas Costa. Ia dar um bom retorno. É. Muito pênalti Sabe acontecendo que é aí, isso, bola pela linha lateral. É. Ei, vamos lá. Aqui é a tá principal muito jogada, bom a isso. principal jogada, né, tem jogador que, não vou falar o nome do jogador, mas tem muito jogador que tem essa principal jogada, né? É o drible pra linha de lado, né? De lá, o chute forte pra fora. É. O cruzamento no segundo pau, na bandeira de escanteio. O Vitor falou... Marcação no olha tornozelo só, o Vitor colocou aqui, adversário. ó. A Jéssica falou que o DC tá muito gordo. Ah, e tem outras pessoas também. Daí por isso que ele falou, muito gordo, tá de sacanagem. Ah, entendi. Tá, agora entendi. A Marta Leite colocou: e aí, Pacholada, Marta! tudo certo? Martinha, Alô, beleza? Martinha. E ela mesma completa: temos que sair rapidamente dessa situação. E Possível. E aí um monte de coisa, né? Caracteres. Exatamente. Um monte de caracteres aleatórios. É. Gostei da mensagem, Marta. Gostei também. E o Bazotti, nosso membro. Acho que ela botou o celular no bolso. Pode ser. Alô, Marta! Abraço pra ti. O César, o Bazotti, nosso membro, colocou: em quanto tempo volta o nosso raio? O raio? O que é? Não, pode ser. Olha só, vamos ver Rainha aqui, dos vamos falar guri. sobre isso. Olha só, Os telefone 300 pessoas aqui com a gente, só 100 likes. Gurizada, deixa o like, velho, deixa o like. É muito importante pra gente, a gente precisa fazer crescer a live. A gente vai fazer aqui, ó, principal assunto da live agora já, o primeiro assunto. Então, deixa o like aí, velho, deixa o like, é muito importante. Vamos lá. Aqui, ó. Ô, o Rafão falando que eu tô gordo, velho. Gordíssimo. Olha que Gordíssimo. é, mano. Tô Gordíssimo. 2 treinos por dia, qual é que é? Quem Olha falou? só. O Edu tá gordo. Um abraço pro Rodrigo Roque, depois a gente conversa sobre isso. Qual é Sim, que é? olha só. A informação era de que, senhoras e senhores, Douglas Costa ficaria de fora dos gramados por cerca de 10 dias. 10 dias. Ou seja, iria ficar de fora do jogo contra o Corinthians. E como o Grêmio não vai jogar contra o Atlético Mineiro agora, essa partida foi adiada, ele já poderia ficar à disposição contra o Ceará, retornando então, portanto, no dia 12 de setembro, tá? Porém, existe um jornalista no Rio Grande do Sul, a qual todos nós nos inspiramos também, né? Porque é um grande profissional, muitos anos de rádio, respeitado, né? De uma família de rádio, né? Seu irmão já trabalhou muito tempo no rádio, continua também, né? Fazendo nos nossos colegas do Bairrista, né? Tô falando do Luiz Henrique Benfica, hoje jornalista que trabalha na Band, tuitou o seguinte... LHB. Tá aqui, ó. Tá aqui na tela pra Ele que vocês. não se dá muito bem com a família do Porto. Exatamente. Muito boa referência, gostei. Ele tweetou o seguinte, há pouco, tá? Cerca de uma horinha aí, um pouco mais. 12 e meia foi o tweet dele. Douglas Costa para por 4... aí, tu tá de sacanagem. O que foi? 12 e meia. Tá, mas não pode falar 12 e meia? Pode, cara. Então tá. Olha só, tô falando sério aqui, gurizada. Olha só. Douglas Costa para por 4 semanas. 4 semanas. Lesão muscular é mais grave do que o imaginado inicialmente. Então, ó, perfil verificado, tá? Isso aqui é print da própria conta do Luiz Henrique Benfica, o qual a gente tem, né, o grande respeito e admiração, o @LuizHBenfica, né? Ele tuitou, então, que Douglas Costa para por 4 semanas. E aí é problema grave, né? Gravíssimo, meu querido né, do Andreotti. A primeira coisa que oficialmente o Grêmio simplesmente falou que o Douglas Costa teve lesão na coxa, Isso. mas não deu tempo de retorno, né? No grupo que a assessoria de imprensa do Grêmio repassa as informações do clube e não foi dado um tempo de retorno.
Agora chega essa informação do Luiz Henrique Benfica, que, né, já tem uma longa história no rádio aí pra dar esse bote errado aí. É uma pena, né, cara? Eu nada contra o profissional, né? Mas eu tô torcendo pra que seja barrigada, né? Nada contra. Sim. Até acho meio impossível ser barrigada uma notícia dessa, mas é triste, né, cara? Daí para um mês, daí tem mais 2 semanas, vai voltar, e daí começa a jogar pra pegar ritmo e tal, sabe-se lá Deus quando que volta a jogar normalmente, né? Vou olhar aqui, ó, só trazer os jogos que ele perderia nesse um mês. Posso trazer? Claro, Não sei se claro, perfeito. Tá, o Grêmio e Corinthians no sábado, às 9 horas. Daí no dia 12 de setembro tem Grêmio e Ceará às 11 horas da manhã, um domingo. Esse jogo ele perde. Daí, por que é só lá no dia 12? Porque não tem a rodada contra o Atlético Mineiro, porque foi adiada, já que Guilherme Arana foi convocado para a seleção brasileira. Um abraço pra Guilherme Arana. Então ele vai perder Corinthians, vai perder Ceará. Aí tem o jogo de volta contra o Flamengo pelas quartas da Copa do Brasil no dia 15 de setembro. Que eu falei, foi contra o Flamengo, falei, né? Isso. Tá. Eu achei que eu tinha falado Corinthians porque eu tava lendo Corinthians. A galera tá bem hoje. A galera tá bem hoje. Aí, isso na quarta-feira tem esse jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. E aí no final de semana tem outro jogo contra o Flamengo de novo pelo Campeonato Brasileiro. No dia 19. E no dia 26 tem jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa. Então, em tese, ele perde 5 jogos. O jogo contra o Atlético é que dia? Dia 26. Dia 26, tá. Isso é em tese. Porque se ele fica parado essas 4 semanas, e aí que o Luiz Henrique Benfica, e coloco na tela novamente o tweet dele, que foi há um pouco mais de 1 hora, senhoras e senhores, ele fala que o Douglas Costa para por 4 semanas, que a lesão é mais grave. Mas aí, ó, voltando a tela pra gente aqui, pra discussão, essas 4 semanas são do quê? São da parada e já contando a recuperação, ou apenas uma parada de tratamento? Tu entende o que eu quero dizer, professor? Sim. Tratamento de lesão. E aí depois tem toda uma retomada de ritmo e tudo mais. Isso que ficou um pouquinho fora aí nesse tweet do Luiz Henrique Benfica. Inclusive, eu vou entrar novamente no Twitter aqui, propriamente dele até, pra ver se não tweetou mais alguma atualização. Eu olhei agora e não tinha nada, tá, Cezão? Tá, perfeito. Mas assim, já que estamos nesse campo da especulação ainda, eu imagino que são 4 semanas de tratamento de lesão para depois voltar pro campo. Então eu não contaria com ele, por exemplo, o jogo contra o Sport já, no dia 13 de outubro. Não contaria com ele. Aliás, não foi contra o Sport que ele estreou? Foi. Sim, foi naquele jogo Então da já chuva. temos um turno inteiro de Douglas Costa, basicamente. Porque ele fez 14 jogos, né? Fez 14 jogos com o Grêmio. É verdade. Podia entregar um pouco mais, daqueles números de ontem, ele fez 14 jogos. Dentro do que a gente conversava ontem, ele podia entregar muito mais. É claro que precisa de tempo de adaptação, só que o Douglas Costa poderia entregar muito mais e agora tá acontecendo com ele o que a gente tanto tinha medo que acontecesse. E aqui eu não quero que ninguém entenda que estamos queimando o jogador e etc, etc. Só que eu, Luiz Felipe, esperava um Douglas Costa mais decisivo. E não. E garanto que o outro Luiz Felipe também, o professor. O Scolari. Com certeza. Esperava ele muito mais decisivo. E ontem até tinha um comentário no chat ali do YouTube falando: não, mas Douglas Costa nunca foi de fazer gols. Não, eu sei, mas é que no futebol brasileiro, Douglas Costa sobra. E aí ele pode fazer gols também. Mas mesmo sem fazer gols, ele não tá dando nem assistência. Ele não tá conseguindo ser decisivo de forma alguma. E eu esperava um Douglas Costa chamando muito mais atenção por esse poder de decisão dele. Fazendo gols, dando passes pra gols e tudo mais. Mas ainda tô nessa esperança, ainda tô nessa expectativa. E acho que ele é capaz de fazer, só acho que tá demorando demais. E agora vai acontecer o que a gente já tinha medo que acontecesse, né? Porque quando se especulou que o Douglas Costa poderia vir, a gente já conversava. Bom, que ele joga muita bola, a gente sabe. O problema é se lesionar, o problema é ficar de fora, o problema é o quanto isso pode prejudicar o time do Grêmio, a gente contar com ele, não poder contar com ele. Então isso começa a acontecer. Espero que, né, ele volte. É que esse é o problema, sabe? Que daí ele vai voltar depois de 4 semanas, vai ter ainda o processo de adaptação no campo, pra depois jogar. Não sei quando é que eu vou ter o Douglas Costa bem de novo. Em um momento que o Grêmio precisa tanto, né? E eu não sei até que ponto ele vai regredir nesse processo de adaptação dele. Porque ele tava evoluindo a cada jogo, mas de forma muito lenta. Daí ele para 4 semanas por lesão. Não sei se não vai regredir. Que daí, sei lá, se ele volta contra o Sport ou contra o Cuiabá ali no dia 6 de outubro e não vai jogar nada, por exemplo, porque tá fora de ritmo de novo, sabe? Sim. Então isso é muito gasto com esse jogador
que eu considero um investimento, porque eu contrataria o Douglas Costa, não tô dizendo que eu não contrataria, mas é muito dinheiro investido nesse jogador e ele não tá conseguindo colocar, sabe? E o Grêmio tem pressa, é só essa a minha insatisfação. Espero que ele consiga voltar bem. 356 pessoas aqui com a gente neste momento. Vamos lá, gurizada, vamos fortalecer a live, vamos fazer ela crescer aí. Só 135 likes. Ô, gurizada, olha só, a gente fez aqui até diferente. Normalmente a gente coloca os assuntos principais da live lá pro final. Não, a gente tá trazendo aqui pro começo já, colocando de cara aí essa informação do Douglas Costa e o jornalista Luiz Henrique Benfica, a qual a gente, repito, tem admiração por ele, cravou 4 semanas sem Douglas Costa no Grêmio. Então a gente já trouxe a informação aí pra vocês e agora tá debatendo esse assunto. Vamos fortalecer a live aí, gurizada. Deixa o like aí. Ô, Edu, eu sei que tu não é um dos principais amantes do futebol europeu, né? Mas com essa tua visão que tu tem de futebol brasileiro e um pouco também de futebol europeu, tu acha que o Douglas Costa, ele hoje é mais prejudicado aqui no futebol brasileiro nas questões físicas em comparação com o futebol europeu, ou na Europa ele tinha ainda mais dificuldades físicas e agora foi uma questão de azar? Eu acho que na Europa há uma exigência física maior do que no Brasil, né, cara? O futebol brasileiro, conforme um estudo que foi lançado no site da ESPN, é o 28º em intensidade. Né? Então aí tu já vê Perde que... pra tipo quais, assim? Sei lá, Bélgica, Polônia, perde pra O segunda futebol divisão. polonês é muito mais intenso que o brasileiro. Isso, muito mais, inclusive, não é nem mais. Porque muito intensidade mais. não é nem questão de força e dividida, Não, é velocidade, intensidade, correr sem a velocidade. bola, né? O brasileiro tá chato, né, cara? Bem, na verdade é essa. É um jogo muito parado, é um jogo muito devagar. Eu acho que a gente paga caro demais pra qualidade que eles nos oferecem. Eu acho um grande incômodo isso. Eu acho que falta muita dedicação. Enfim, falta muita coisa. Essa é outra discussão. O Douglas Costa teria uma vida mais fácil, fisicamente falando aqui. Mas é um cara que tá retornando de lesão grave. É um cara que, bem ou mal, tá mais propenso a ter lesões, né? A gente sabia de tudo isso. Que ele corria riscos de lesão, que ele teria um tempo longo de adaptação, enfim. Eu acho que tudo que a gente esperava tá acontecendo. Havia 2 cenários para acontecer, né? O melhor de todos, o mais bacana, que era o que ele chegasse, não sentisse a diferença do futebol e já começasse destruindo. Não aconteceu. Ou ele chegar e demorar a se adaptar e ter lesões. E é o que está acontecendo. Então, infelizmente, está acontecendo isso. Eu não vejo como culpar ninguém nisso. Eu não vou culpar o jogador por ter lesão, pelo amor de Deus. Eu acho isso até um completo absurdo, fazer alguma coisa desse gênero. Não posso culpar a direção por trazer uma contratação como o Douglas Costa, porque eu fiquei muito feliz quando o Douglas Costa veio. Ainda acho que o Douglas Costa vai dar muito certo ao Grêmio. Eu acho que o grande problema hoje é o Grêmio, não é o Douglas Costa. O Douglas Costa está dentro do cronograma dele. Quem está errado nesse cronograma é o Grêmio. O Grêmio que se colocou nessa situação e que acabou forçando o Douglas Costa a talvez até a acelerar o processo de readaptação dele ao futebol brasileiro. Então eu acho que o nosso grande problema não é o Douglas Costa. O grande problema é a situação que o Grêmio se colocou e fez com que tivesse que apressar todo esse processo de readaptação do Douglas Costa. Professor, futebol europeu brasileiro. Pois é, eu acho também que foi... Eu tô insatisfeito, né? Eu tô triste com o fato de isso estar acontecendo como gremista, mas eu fecho com o Duduro quando a gente não pode culpar o jogador por ter uma lesão, né? Não pode. A gente já sabia que isso poderia acontecer, inclusive era o grande medo. A única ressalva que a gente colocava na contratação de um Douglas Costa era em relação a isso. Era em relação ao quanto ele poderia estar disponível. Porque ele em campo é um cara que consegue ajudar. E ele tá, aos pouquinhos, ele tá evoluindo no seu futebol. Ainda tô insatisfeito com o fato dele não ser muito decisivo, mas ok, é uma construção de longo prazo. Eu acho que não deveria ser tão longo, né? Mas é uma construção de longo prazo. Então aqui eu tô tentando... Eu tô conflitando, na verdade, os meus 2 pensamentos aqui. Porque eu tô com o pensamento de que queria que o Douglas Costa estivesse resolvendo tudo,
Mas entendo a situação que a gente tá vivendo, né? Mas E ele aí tá, por isso que tá se tornando um conflito na minha cabeça. Porque ele eu tô tá dentro triste do com isso, prazo, sabe? né? Ele tá dentro do prazo. O Hulk demorou o quê? Questão de 15, 16 jogos. É, o também. Hulk pra estourar foi 17, se eu não me engano, no Campeonato então Mineiro. ele tá no prazo. Mas E mesmo ele... antes de estourar, ele já tava Sim, fazendo gols. mas o Douglas né? Costa já tava bem nos últimos 2, 3 jogos, muito bem. Então é um cara que tava melhorando e tá dentro desse prazo Ele aí tava que em a gente deu. Tava em evolução, Tava tava em clara evolução. Eu acho que tá dentro do prazo, assim, não é sei lá, cara, é difícil. E outra, vou dizer mais. Até se caso, a gente não tem a pretensão disso aqui também, né? Mas vez por outra acontece. Mas se caso isso chegue aos jogadores, né? Que fique bem claro também, né? Como nossa posição e toma a liberdade de falar isso por nós. Pô, a gente tem todo o carinho com o Douglas Costa. Todo o carinho com o Douglas Costa, porque o cara que abriu mão do que abriu, né? Pra poder estar aqui, fez o esforço que fez pra poder estar aqui, a gente precisa dar todo o carinho pra ele, cara. Porque ele é um jogador importante a nível mundial. Teria mercado na Europa, teria mercado na Arábia, na China, em mercados que pagam muito bem. Ele abriu mão disso pra estar aqui no Grêmio. Ele quis estar aqui no Grêmio, ele quer estar aqui no Grêmio. Então ele não vai escolher o momento de lesão, ele não vai escolher estar lesionado no momento, principalmente, que o Grêmio precisa tanto dele. Então, que fique muito claro, a gente tem todo o carinho aqui com o Douglas, a gente torce para que o Douglas Costa se recupere o quanto antes, a gente torce para que esse tempo que o Luiz Henrique Benfica cravou de 4 semanas seja menor, para que ele possa estar em campo novamente, ajudando o Grêmio nesse momento que o Grêmio tanto precisa dele e tanto precisa dos outros jogadores, tanto precisa de uma direção que esteja consistente, esteja unida ao grupo de jogadores e à comissão técnica, e tanto precisa do Felipão, todo mundo unido, todo mundo junto para tirar o Grêmio dessa situação aí, tá? Alexandre Mendes deixou R$5 aqui pra gente. Valeu, Alexandre. Alefute. É verdade, né, Alexandre Mendes? A última lesão do DC na Europa não foi muscular. Agora é adaptação. Camacuã é Grêmio. DC vai jogar muito. Boa, Alexandre. Esse é o espírito, né? Nós, tamo junto. Boa. Deixa eu ver aqui, ó. O Nério, grande Nério. Ele colocou aqui: vocês acham que essa parada vai atrapalhar muito a evolução do Douglas Costa? Olha, Nerião, se for esse tempo mesmo, Muito, se eu o não sei, mas se o vai Benfica atrapalhar. tiver certo, olha, vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Sem dúvida alguma. Sem dúvida. A Marta, a grande Marta Leite aqui, ó. Douglas Costa não é nem metade do que eu achei que ia fazer. Realmente, a gente ainda tá esperando o melhor futebol do Douglas, mas paciência, vai aparecer. Giovanni Colossi, nosso membro, colocou: informação não é corneta. Professor falou que o Michel não se machucava. Hashtag Michel Rei. Michel é inteiro, né? Michel inteiro, né? Inclusive, Michel o gol... me machucava. Inclusive, não olhem se o machucava. gol do dia de hoje, que tá na playlist Gol do Dia aqui do canal. Não foi uma escolha Espetáculo. tendenciosa, né? Não tem Não, nada é pior de que é Não. tri aleatório, meu. Isso já tá 100%. programado há dias e às vezes dá certo. Às vezes não. Às vezes, como ontem, não deu certo. Ontem a gente colocou o gol mais importante dos últimos anos. E foi do Só que pior foi um dia timing possível. horrível, porque já Pior tava dia programado. possível. Aí ninguém quis ver. Então perderam o gol de ontem. O gol de ontem não O rolou. Sérgio Azul Lima, Mas grande o de hoje Serjão. tá muito bom. O grande Muito Serjão bom. tá aqui com a gente sempre, né, cara? Ele coloca que eu sou muito gremista, mas não vejo só com paixão. Vejo o real. Futebol é resultado positivo. Bom, 2 horas da tarde, rapaziada, 2 horas da tarde. Vou colocar aqui pra vocês na corrida chamada do jogo Grêmio e Corinthians. 30 segundos a gente tá de volta, segura. Em franca recuperação no Brasileiro, o Grêmio agora recebe o Corinthians na Arena, para seguir na luta e espantar de vez a má fase na competição nacional. Os paulistas estão embalados, mas o Imortal não pode se mexer e tem que pelear pela vitória. Vem com a Pachola em busca de mais 3 pontos do Brasileirão. O pré-jogo começa às 7h30 da noite, com muita opinião, informação e resenha. Depois tem a jornada mais pé quente, começando às 8h45. E quando a bola parar de rolar, tem um pós-jogo com entrevistas e análise de quem entende de futebol. A narração é de Luiz Felipe Macedo. Reportagem e interatividade são com Mário Godoy. E os comentários serão com Eduardo Andriotti. Bora sacudir o povo azul com a Rádio Pachola. É o Grêmio, não adianta. Opa, tá aí, tamo de volta, 2 horas mais 1 minuto. Pega a tua máscara e vem conhecer o primeiro Food Hall de Canoas. Pra saber mais, vai lá no Insta e segue @hub23.
Food Hall, conheça a maior coleção do Grêmio do Brasil. Muita história e raridades tu encontra no Instagram do @gremista-historiador e KTO.com. Te registra lá pra dar aquela brincada e fazer os teus palpites. Quer saber mais? Chama no Insta, @KTO_Brasil. César- Opa. O Lucas Dias colocou: a gata Vai. nunca participa, vocês não vêm mais. É que ela Ah, participa do Papo Pachola. Isso, exatamente. O pessoal pode vir no Papo Pachola às 8 horas da noite também. É, É, tipo a assim, gata- ó, é o que tu tá falando, é mais ou menos assim. Tu chegar no William Bonner e falar: a Fátima Bernardes nunca participa do Jornal Nacional. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Guardado as devidas proporções. Nós seríamos o William Bonner do rádio brasileiro. É isso aí, perfeito. Boa Grande noite. comparação. Boa noite. 350 pessoas aqui com a gente, 180 likes. Gurizada, deixa o like. É muito importante pro nosso trabalho e faz toda a diferença por aqui. Olha só. Ô meu, sabe de quem é aniversário hoje? Quem? Três figuras Ah, do lá vem, Grêmio. Lá vem. Três figuras do Lá Grêmio. vem. Ele vai me irritar. Quer ver que ele vai me Uma irritar? importantíssima pro Grêmio. Ah. Luiz Carlos Silveira Martins. Grande. O Cacau. Cacau, grande. Forte abraço, Cacau. Felicidade, saúde, vida longa. Tens alguma Feliz história com o aniversário. Cacau? Tenho. Tem? Sério? Tenho. Bah, será que eu já ouvi Certo. essa? Ah, provavelmente. É? Eu contei esses dias. Eu acho que pra vocês. A audiência Do- é rotativa. do Quanto A já- audiência Do Muito Jardel. bom, Ah, professor. essa primeira. Muito bom. No Jardel eu tava, era início do ano de 95. O Grêmio tava fazendo aquele time e fui eu e um amigo do meu pai para Tramandaí. Nós estávamos em Cidreira. Certamente eu não ouvi essa história. Veraneávamos em Cidroga e Ei, digo calma. Cidreira. Ei. E... Abraço pra galera litorânea. Abraço, galera litorânea. E daí, vamos lá em Tramandaí ver o jogo do Grêmio. Vamos, era Grêmio, sei lá, combinado de Tramandaí, sei lá, eu não lembro. E era num estádiozinho pequeno, não era nem o estádio municipal lá. Não era o Cidreirão? Não. É Cecinzão, desculpa. Cecinzão, Isso. Cidreira, Tramandaí. Tá, Tramandaí. nada a ver. Nada Eu a confundi as cidades. Eu não conheço nada do litoral. Ele é do interior, ele não básico, tá acostumado aí pro Não, litoral. meu, eu fui algumas vezes pra praia só, não fui muito, não. Sério isso, cara? Sério. Sério de isso? Riacho. Sério. Ah, não. Tamanho de Ah, Riacho. meu, a gente não Ah, vai César entrar é nessa... muito do meu. interior. A gente Ah, não vai meu entrar nessa Deus. discussão. Tadinho, meu. Não é pouco por isso. do É interior. que, tipo, realmente eu não sou muito fã da praia. Ah, tá. A gente não vai arrumar essa discussão, porque daí o Edu Não, vai é ficar que eu bravo ia- comigo, cara. Não, é que eu ia dá. dizer pro Mário Godoy falei que ele ia agilizar me a irritar. casa de praia da Pachola. Eu Porque, falei que porque ele ia a me gente irritar. vai ter a Pachola de verão na praia esse ano. Ah, sim. Não, Os mas programas serão- com os amigos eu Os eu programas vou. serão todos da beira da praia. Sim. Ah. É. De qual praia que será? Se droga. Vai, meu. Vai pra história. Vai pra história. Daí a gente foi lá ver, daí esse amigo do meu pai, ele era um cara que, digamos assim, ele era muito perspicaz, assim, ele conseguia... Perspicaz. Isso, ele conseguia chegar Tá na linguagem da gata, hein? ele chegava nos lugares, assim, de uma forma bem sutil e ele ia entrando nos lugares, assim. Te lembra do impostor do Pânico? Sim. Pedro O Dinari, O Pedro Dinari. impostor do Pânico é um nenê perto desse rapaz. Sério. E daí ele conseguiu nos botar dentro do gramado. Mas dentro do gramado. Aham. Dentro do gramado. E o Roger passava assim na minha frente, assim, cara. Nunca sentadinho na linha lateral, assim, dentro do campo. Bah, que E daí a gente massa. ficava batendo um papo com o Cacalo. E daí esse amigo do meu pai perguntou pro Cacalo: tá aí o Jardel? Quando é que vem? Que tava naquela coisa, se o Grêmio ia contratar o Jardel, se não ia contratar o Jardel tava no banco do Vasco. O Cacalo virou pra nós assim: o Jardel chega segunda-feira e te prepara, que esse vai fazer a história. Bah, E deu no que deu. E aí foi... Cara, eu tô falando isso, eu tô vendo essa cena. também. Bah, que da hora, Porque pra mano. mim Que foi, da hora. foi muito marcante, cara. Pô, era um piá ali olhando os caras do Grêmio. Eu olhei o time de 95 dentro do campo, assim. Putz, Que ainda não massa, sabia, mano. não tinha essa noção de que ia ser o time que foi, mas eu nunca me esqueço que o Cacalo falou: ó, o Jardel vem, chega segunda-feira e vai fazer isso. E ele chegou aí realmente fez Puta, isso. profecia do Nossa Cacau, hein? Senhora. Profecia do Cacau. Não, e ele pô, que falou massa. de uma forma tipo, que eu digo, bom, acho que vai fazer. Ô, né? Cacalo, vamos trocar uma ideia qualquer Vamos- dia desse? vamos entrar em trocar contato ideia. com o Cacalo. Vamos entrar em contato com o Cacalo e daqui a pouco a gente traz essa história. Ô, meu,
Ô, Will, vai que ele lembra dessa história aí. Vai que ele Tomara. lembra dessa história aí. Pô, tá, Imagina vamos ele trocar senta. uma ideia com o Cacau, Imagina o meu. Cacau senta aqui. Uma vez um mongolãozinho assim, ficou conversando Bom, comigo. um lá, me alemãozinho enchendo o seco. saco. Um alemãozinho Enchendo. seco. Bate, chamou de mongolão de Não, graça. uma viu? brincadeira, foi uma piada. Foi só piada, desculpa. Me perdoa, cara. Não bate em mim de novo, por favor. Ai, Não cara. bate em mim de novo, por Vamos lá. favor. Olha só, a galera falando ali que é do interior, não sei o quê. Não, mas ô, Grisa, não é nem por isso que eu não vou pra praia. É porque realmente, cara, não sei lá, não sou muito da praia, não. Vou vez por outra aí, porque a gerente lá de casa lá curte. A gerente. Aí o cara tem que ir, né? Mas enfim, vamos lá. 2 horas mais 7 minutos, 2h07. Notícias rapidinhas aqui do Grêmio, cara. Olha só. Rapidinhas. Juan, tá? Que Juan. tava com um problema contratual. Não é nem Entrega problema. rápido. Não é nem problema contratual. É que ele tinha. Mas é que ele foi negociado com o Sassuolo, né? Então, ele é hoje pertencente ao Sassuolo. Isso. Ele é jogador do Sassuolo. E aí, o que o Grêmio tinha que fazer? Rescindir o contrato daqui, que ele tinha com o Grêmio, fazer ele um contrato com o Sassuolo, por isso que ele viajou pra Itália, Isso. e aí o Grêmio acertar um novo contrato de empréstimo com o Grêmio. E é isso que o Grêmio tava fazendo esses trâmites, por isso que ele não ficou à disposição, por exemplo, no último jogo, né? Ele não tava à disposição pra poder jogar. Agora ele tá direitinho, tudo certinho, no bid, tá à disposição pra poder jogar, caso for necessário, contra o Corinthians e os próximos jogos até o final do ano. E eu quero parar nessa aqui, ó. 2h07. Edu, quer te irritar um pouquinho mais? Mas. Foram registrados fotos no treino de ontem de 2 jogadores. Não, mas peraí. Oi. De os outros aniversariantes. Ah, é verdade, né? Eu não falei muito dos outros aniversariantes. Verdade. Hoje também faz aniversário Silas. Silas, bom jogador. Te perguntei ontem se ele era bom. Tu falou que era bom, então confio. E Silas responsável pelo primeiro rebaixamento do Inter. Não sabia dessa também? Não sabia. Sim, porque o Silas era um grande jogador, né? Sim. Fracasso. Eu não me lembro se ele tava na Europa ou se ele tava no São Lourenço. Eu não sei se ele já tinha... Enfim, não me lembro onde é que ele tava. Daí o Inter contrata o Silas. Uhum. Só que o cheque voltou, né, pai? Ah, foi com o Silas a história do não Exatamente, pagamento. Foi com o Silas, ele é sanado na justiça e a FIFA rebaixa o Inter. Por falta de pagamento. Foi com o Silas, E por que cara. que- e por que Eu eles sabia nunca dessa história, jogaram não daí, tu pagamento. sabe? isso aí não Cara, pagaram, porque eles acabaram pagando a dívida lá, né? Daí a FIFA relevou. Caralho. Mas a FIFA anunciou isso. Anúncio, Que merda. tem Globo Esporte da época, tudo falando. Assim. Não, tipo, essa história eu sabia. fala. Só que, tipo, eu não tinha ligado Era o Silas à era o história. Silas, Que cara. massa, meu. Era Que o massa. Silas. Ah, tranquilo. Parabéns, A Silas. galera tá me oferecendo praia, hein? A galera Praia. tá me oferecendo praia. Ó, daqui a pouco, fazer Até, um cara, bolado aí. eu tenho pra Florianópolis. Florianópolis. Florianópolis, também Florianópolis, conhecido querido. como a cidade de Floriano. De Florianópolis. É. Perfeito. É. Floriano Peixoto. Perfeito. É real. Perfeito. Imaginei que fosse algo desse sentido. Olhamos o flow do Peninha. E também, e completo, né? Olha Sim. só, Ah, completa ainda. não. também é aniversário do grande zagueiro. Eu já sei, né? Lá O vem grande bom. zagueiro. Lá vem bom. O Erlo. Rodrigo. Grande zagueiro Rodrigo, cara do Pula Pirata. Grande zagueiro Rodrigo. O Rodrigo Suquinho. Rodrigo Suquinho? O Rodrigo Suquinho. Qual é a Você história do lembra, né? Suquinho? Ah, porra. Era O ainda. olho tá cheio das histórias. Era hoje. o Silas ainda o treinador. Qual é a Era história o do Suquinho? Silas. Era o Silas o treinador e diz que os caras falaram no refeitório, da hora do almoço. O Rodrigo foi muito bravo com a nutricionista, com a cozinheira, não me lembro quem. E jogou fora o copo de suco que ele queria tomar Coca-Cola. Grande Rodrigo. Ei, zagueirão Rodrigo. Fez gol em olha só. Grenal. Controverso. Verdade. Fez gol em Controverso. Grenal. Ele que foi expulso jogando pelo Vasco, né? Jogando pela Ponte Preta. Ponte Preta. Ponte Preta. Ponte Com- Preta. da- No dia dando do a- rebaixamento. Essa jogada meio, né, esquisita, né? Com o Deu Trellis. uma dedada. Com o Trellis. Deu uma dedada. Trellis, no centroavante que Foi no jogou Trellis, aqui. Mas sabe que é uma verdade. coisa bem comum de acontecer no futebol, né? É, Isso aí comum. rola direto essa dedada no disco. Por isso que, né, enfim, É. vamos lá. Só que ele foi, detalhe, ele foi expulso e a Ponte Preta caiu.
A verdade, a torcida da Ponte invadiu o campo. não E curte ele era, muito o Rodrigo. ele era ídolo lá, cara. Sim, sim. Ele era ídolo, ele acaba Meu, voltando. quem é que contou? Ele era o Uma- capitão, não era o capitão? Ele mas Tá era ligado, o capitão, tá ligado o acho. cara Ele do tinha muita Peleja? moral Tá lá. ligado o cara do Peleja, o Murilo, que falou no papo? É Ele é verdade, torcedor ele da é Ponte. torcedor da E Ponte. ele contou esse negócio aí do Rodrigo e tal. Mas enfim, ó, a próxima pauta, o que eu queria te irritar, ô Duduro, é que fotos no treino confirmaram que Victor Ferraz e Everton Cardoso treinaram com o grupo principal e a princípio estão reintegrados ao grupo principal do Grêmio, treinando no mesmo turno, no caso, que não vinha acontecendo nos últimos tempos. Eu vou te dar uma barbada. Eu faço uma escolha. Grêmio e Flamengo no jogo de volta. Ah, esses caras vão. Não, Só um pouquinho, eu só um sei o pouquinho. que ele vai Sabe dizer. onde é que eu vou chegar, Aham, né? Sei, Ah. sei. Wanderson foi expulso. Ah. Tu prefere Rafinha e Cortez ou Vitor Ferraz e Rafinha? Eu prefiro Vitor Ferraz na direita e Rafinha na Eu esquerda. também. Eu também. E eu vou dizer acho mais. que não. Eu vou dizer acho mais. que eu prefiro o Cortez na Eu vou esquerda dizer e mais. Rafinha na Eu vou dizer direita. mais. Eu tô com o professor. Eu acho que o Vitor Ferraz foi mal afastado. O Everton Cardoso eu não tenho defesa nenhuma. Eu acho que ele não gosta Cara, e eu gostava do Everton Cardoso, tá? Mas eu acho que ele não funcionou no Grêmio e realmente, cara, Tudo foi muito decepcionante. Mas o Vitor Ferraz, eu nunca vi ele como esse problemão que pintaram. Ele sempre foi um lateral ok. E aí teve talvez alguns jogos ali que talvez não tenha tido chão. tudo o que se esperava dele, e aí começaram a tirar ele pra ruim. E o Vitor Ferraz eu nunca vi como ruim. E ele sempre foi um cara sempre muito dedicado, sempre... Nunca achei ele ruim, assim. Ele é um cara que tinha postura e tal, só que eu não sei o que aconteceu. Eu vejo que tá dentro do campo. Exato. Eu me lembro de um jogo do Gauchão que, olha, ele tava fazendo uma força pra correr. Sabe que o cara não tá afim de estar lá? O cara, tava dando uns Miguel, o Grêmio tomou um gol, não me lembro de que, do Zequinha até. Nós tomamos um gol de escanteio, que ele ficou olhando, o cara se rateou até contra o Zequinha. Não lembro desse. Eu não me lembro agora, não sei se estou certo. Mas teve um lance que ele fica assim olhando o cara, assim. O cara do lado dele, chuta a bola, ele assim, O Vitor, ele vem do Santos, né? É. E aí eu conversando com o nosso parceiro Vitor lá, dos Santos? Não, Ferraz. com o nosso parceiro lá, o produtor de conteúdo lá do Santos. E, cara, essa era a reclamação dos caras. Que, tipo, o Vitor, ele foi muito bem no começo e depois começou a dar aquela morcegadinha e tal. Pelo menos isso é a torcida do Santos, né? A torcida do Santos. Então e pode ser agora, esse o problema. né? Tá. Vitor Ferraz Pode ser tava jogando um futebol lá na frente de casa esses tempos. É da tua banda lá, né? Ontem, eu joguei futebol ali nessa... Tem uma quadra na frente da minha casa, né? Ontem eu joguei lá. Daí teve um dia que eu tava indo lá no Esquilo. No Esquilo? Sim. No Esquilo com o Renato. Renato, meu filho. Grande e voltamos Renato. de noite, assim, daí eu olhei do outro lado da rua. Tá o Vitor Ferraz de resenha ali. Na frente com os gritos. Tava E batendo eu lembro bolinha. que tu falou que tu até achou que... Bah, será que É, Não é? não. Vitor Ferraz, se eu não me engano, começou a carreira no São José. Sério? Se eu não Ele me é engano. daqui? O Volpe eu sei que foi criado no São José. O Tá, Thiago mas Volpe. o Vitor Ferraz... Vamos, Porque eu vamos, acho que ele veio de fora, né? Ele não é, ele Vamos não é na gaúcho. Barça. Ele é do Nordeste, né? Ele não é gaúcho, mas eu acho que ele começou a carreira dele no São José de Porto Alegre. O iPlace Team Ragnarok colocou Vitor Ferraz contra o Atlético Mineiro, foi uma vergonha. Aqui não engoliu ele. É verdade. Ele foi muito mal. Mas daí Keno o fez 3 gols. Ah, não, mas aquele é lá que, no- mas é que né, foi meu? um jogo que Nós o falamos Keno... no total. É Não, complicado. foi um nós jogo falamos horrível. O totó de bola. E o Keno jogou muita bola aquele jogo. Mas nós tava lá na Cidade de Baixo fazendo esse jogo. Cristiano Ronaldo. Tava fazendo esse jogo lá na Cidade de Baixo. Né? É? Grêmio Eu não Atlético lembro. Mineiro. É. Lá fora. Grêmio de branco, nós tava lá na Cidade de Baixo. Nesse Ah, jogo. pode crer. Não foi depois desse jogo aí que um amigo nosso foi ao Instagram? Foi ao Instagram? Depois, fora do ar, eu te conto essa Tá. história. Fora do ar, eu te conto essa história. Mas eu acho que foi. Eu confirmo com ele aqui depois se foi essa história. Mas eu acho que foi a galera que foi ao Instagram. tá. Mas enfim, vamos lá. Tá Vitor correto. E Ferraz aí? jogou em 2010 no São José. Bah, aí o professor ó, com a memória em dia, hein, professor? Bah, bacana. Não sabia desse detalhe aí, Vitor Ferraz, no Jogou São José de Porto Alegre. Sabe Bastante tudo, São José, interessante. professor. Bastante interessante. Olha só, mais uma rapidinha ó, por aqui, que- ó, professor. Desculpa, ele vem do Irati de Santa Catarina pro Tá. São José. Exatamente. Ele é de São Perfeito. José, E ele- essa escolha aqui. Mais uma rapidinha por aqui, ó, senhoras e senhores. Vai. Jeromel, Jeromel. Maicon Maica. e Diego Churin. Treinam Churin. normalmente também e estão, a princípio, à disposição, tá? Do técnico Luiz Felipe Scolari para uso aí nas partidas
contra o Corinthians e depois nas próximas também. Inclusive, falando de partida contra o Corinthians, ainda não temos aí os relacionados, né, do Grêmio, mas podemos, quem sabe, montar um provável time, né, do Andriotti. Vamos, vai lá? Bora? Arriscar? Aí é sem informação nenhuma, tá ligado? É da minha cabeça isso. Sem vozes da tua cabeça. Exatamente. A gente não tem ninguém suspenso, né? A princípio. A princípio não. Eu acho que não. Olha lá. Tá, mas vamos ver aqui, ó. Vamos então de Chapecó, Wanderson, Jeromel, não sei se volta. Daí vai o Juan, que liberado do bid, tá Ou o à próprio disposição. O Juan e Kahneman. O Kahneman joga. Sim. Kahneman joga, ou joga Jeromel ou Juan. Ou Juan. Acho que o Rodrigues não vai ser opção. Né? Tendo o Juan. Né? Tendo o Juan Rodrigues. Perfeito. Né? Vai. Juan Rodrigues. Segue. Juan Rodrigues, Kahneman e Rafinha. Rafa. Querido Rafa. Aí, meio de Aí campo. que tá o meio campo. Vamos ver. Tem duas possibilidades. A primeira, repetir quarta-feira. Thiago Santos, Lucas Silva, Vila Sante. Tá. Ou a segunda, que eu acho que tem uma bela probabilidade. Thiago Santos joga. Santos, Vila Sante joga. E aí nessa aí dança o Lucas Luiz Silva. Hamilton. Jogar a Campas, né? Isso. Tirar o Lucas Silva dessa Luiz aí. Hamilton. Rápido. Feito no F1. Boa. E aí? Eu gosto muito do Duro de Bom Humor. Eu também gosto. O programa vai ficar muito legal. Poderia ser mais se o Grêmio ajudasse. E daí, cara, Alisson, Ferreira e Borja. Eu acho que esses três são esses três aí. Os da frente eu acho que né? Pode... Não, ele não vai tirar o Alisson, né, cara? Não vai tirar o Alisson. Porque eu poderia fazer Hamilton, Ferreira e Borja. Não, mas eu acho que o Campas não joga no lado, meu. Acho que não. Acho que não. Cara. Não, eu digo pra essa partida, eu acho que ele não joga. Tá. Acho que ele não joga. Porque poderia fazer também Alisson, Hamilton e Borja. Desculpa, o Campas não joga na ponta nesse jogo, tu acha? Ele pode jogar, tá? Sim. Não é isso que eu quis dizer. Mas não vai de largada. Mas eu acho que ele não vai tirar o Alisson e eu acho que ele não vai abrir mão do Ferreira voltando agora pra pegar ritmo e tudo mais. Eu acho que o Alisson não sai. Eu acho que não. Não sei. Acho que não. Eu não sei. Acho que não. Acho que não. sei. Acho que não. Não apostaria nisso, tá? Não apostaria nisso. Então, provável pode ser Luiz Fernando e Léo Pereira. Não pode, não. O provável que o Edu colocou aqui, cara, seria então Chapecó, Wanderson, ou Jeromel, ou Juan, Kahneman e Rafinha. Provavelmente Thiago Santos e Vila Sante. Na frente, ou Lucas Silva ou Campas. E aí, ou Ferreira ou Campas, Alisson e Borja. Mais ou menos por aí que passa o time do Grêmio, tá? Corinthians, que deve vir com Cássio. E aí, da lateral direita, ou Duqueiroz, ou Duqueiroz, ou Fagner. João Vitor, Gil e Fábio Santos. Olha, Fábio Santos interminável. Gabriel, que tem muita gente que adora o Gabriel aqui, mas não sei por que gostam do Gabriel. Gustavo Mosquito, Juliano, Rony e Adson. Ou Renato Augusto na frente. Show. Técnico Silvinho. Outra 4-1-4-1, parte... né? Provavelmente sim. É porque daí joga o Gabriel na frente da zaga e aí faz Mosquito, Juliano, Rony e Adson, ou Renato Augusto, né? Fazendo Mosquito, Juliano, Rony e Renato Augusto. E aí na frente o Jô. Técnico Silvinho. Arbitragem será de Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Ricardo Júnior de Souza. O comandante do VAR, Emerson de Almeida Ferreira. O quarteto é mineiro, tá certo? Não gostou da arbitragem, né, do Andriotti? O Grêmio só se azara com esse cara aí. O Grêmio tem uma galera pendurada, hein? Nossa, o Vitor Bob, sim, tá uns 3 anos pendurado. Superchat. Só deixa eu dar os penduradinhos aqui rapidinho, professor. Vitor Bob, sim, Diego Souza, Fernando Henrique, Luiz Fernando, Darlan Ferreira e Champierre. Perfeito. Vai no superchat, professor. Silas Frois colocou R$2 aqui pra gente e colocou o seguinte: o 4-4-2 era o melhor em os 3 volantes Campas. Com 3 volantes e Campas à frente, eu acho que era isso. Né? Eu acho que foi aí a mensagem. Interessante.
Interessante, interessante. Olha só, rapaziada, olha Gosto só. muito, gosto muito. Interessante. Preciso lembrar que a gente veio até aqui na parceria de @hub23 Foodhall. Pega a tua máscara e vem conhecer o primeiro Foodhall de Canoas. Pra saber mais, vai lá no Insta e segue @hub23 Foodhall. Conheça a maior coleção do Grêmio do Brasil. Muita história e raridade tu encontra no Instagram do @gremista historiador. E KTO.com, te registra lá pra dar aquela brincada e fazer os teus palpites. @KTO_Brasil. Chama lá no Instagram. Olha só, senhoras e senhores, estou colocando na tela para vocês aqui a rodada do Campeonato Brasileiro pra gente poder corrigir o nosso bolão, né, professor? Anota aí. Isso aí. Como é que tá a nossa tabela do bolão? Só avisando a todos vocês, né? Normalmente, antes de cada rodada do Campeonato Brasileiro, a gente faz aqui o nosso bolão, os nossos palpites entre nós por aqui. Pra brincar entre nós, vale um fardinho de uma brincadeira ceva, tá? que não vale nada. Não, um fardinho de ceva. Fardinho de ceva aí. A brincadeira que vale é participar. A gente faz essa brincadeira entre nós aqui, mas claro, também a gente quer a tua participação aqui nos comentários pra gente poder também analisar um pouco da rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Anota aí, professor. Um tal de Luiz Felipe. Tá Oi. com 88 pontos, tá? Opa, peraí, deixa eu botar aqui. E lidera o nosso pequeno Tô me campeonato. sentindo prejudicado Opa. disso aí. O César tá com 85 pontos, é o segundo. Olha a panela aí, ó. E esse tal de Edu. Edu tá aqui com 77 pontos. Cada dia Tá diminui meus em pontos, último. eu nunca vi disso. Tá em último. Diminui, eu sou o único que os pontos diminuem. Impressionante. O STJB. É. Olha só. Beleza, vamos lá. Vamos que vamos aqui então corrigir o nosso bolão da última rodada, Vai. 17ª. Bora. No Antônio Ascioli Tô de tivemos olho em ti com essa caneta aí. Atlético Goianiense contra a equipe da Chapecoense. Foi 1-1 o jogo. Ninguém fez ponto, tá? Ninguém fez ponto. A gente foi aí na vitória do Atlético Goianiense, ninguém acertou. No sábado, na Arena do Grêmio, tivemos Grêmio 2, Bahia 0. Quem acertou na pinha foi ele, César. 2-0 Foi tu? para a equipe. Tá aqui, Te ó. iludi, Tá meu, aqui, ó. achei que tinha sido tu. Tá aqui, ó. Ah, 2-0 para a equipe Ah, do Grêmio. desculpa. 2-0 para a equipe do Grêmio. Que eu botei? Edu 2-1. 2-1. Que pá. E o professor colocou 1-0. A gente jogou com o Roy Rodrigues. Né? Isso. Mas como a gente não tomou E eu gol, tava hein? acertando até o último minuto da partida. Eu lembro que eu até falei, né? Não Sim. me importa, tá tudo certo. Tá tudo certo. importa E é o eu bem Grêmio fazer gol, abobado pelo achando amor que de tinha Deus. acertado. Aí, meu, olha só. foi mal te Em iludir. Juventude e Fortaleza Dá 2 acabou pontos, 1-1 no Alfredo Jaconi. César e Edu colocaram vitória do Fortaleza. Não deu nada. E o professor colocou 1-1. Né? 3 pontos aí pro professor. Os homens são Esse- ligados, pelo esse amor jogo. de Deus. Palmeiras e Cuiabá. Palmeiras e Ah. Cuiabá, todo mundo foi na vitória do Palmeiras, então ninguém fez ponto. Ceará e Flamengo, 1-1, terminou o jogo, todo mundo foi na vitória do Flamengo, também ninguém fez ponto. Seguindo então na segunda parte por aqui, na Arena da Baixada, 1-0 para a equipe do Corinthians. Ninguém fez ponto também, porque Edu e professor foram no empate, eu fui na vitória do Atlético, né? Ninguém marcou. O Edu botou 1-0 Corinthians todos os jogos, menos esse. Menos esse. Na Vila Belmiro tivemos um empate entre Santos e Inter, né? Eu e o Edu, a gente foi na vitória do Santos, não marcou ponto, o professor colocou 1-1, então marca um ponto aí, professor. Sport e São Paulo, 1-0 para a equipe do São Paulo. Marca um ponto para mim, professor, eu coloquei 2-0. Marca um ponto para ti, professor, tu colocou 2-1. E marca 3. Marca 3 pro Edu, ele colocou 1-0 pro São Paulo, 3 pontos, Edu Andreotti, finalmente. É a primeira vez que o São Paulo me dá uma alegria. Aí Fluminense e Atlético Mineiro acabou 1-1, todo mundo foi na vitória do Atlético Mineiro. América Mineiro e Bragantino 2-0 pro Braga. Deixa eu ver aqui, ó. Professor e eu, a gente colocou empate. E o Edu Andreotti colocou vitória do Bragantino, coloca um ponto pra ele aí, colocou 2-1. 2-1, por pouco tu não acerta aí. Atualiza o placar, professor. Terminou? Sim, terminou. Então, beleza. César Weiler tinha 85 pontos, fez 4 pontos, foi a 89 pontos. Nesse momento. Perfeito. Eduardo Andreotti tinha 77, fez 5 pontos, Foi 82. 82 pontos. Perfeito. E o professor tinha 88 pontos e fez 6 pontos. Foi Nossa a senhora. 94 pontos. Isso aí não pode estar certo, o cara. professor. Você não pode estar certo, pelo amor de Deus. 94. Olha, eu fiquei na lanterna muito tempo desse jogo. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, tem Agora- 2 rodadas ainda, cara. Vamos lá. Vamos Só se pra esforçar informar aí. o pessoal Ah. que grávida de 5 meses, Tayla Ayala diz que barriga sumiu. Vamos lá, vamos seguir. Uma gracinha, Tayla Ayala.
Olha só, vamos lá, vamos seguir, eu não vou tecer comentários. Ô, louco, bicho. 18ª Moça rodada. simpática. 18ª Bela rodada atriz. do Campeonato Brasileiro. Professor, já tem anotado os games aí? Tem. Ou não? Tem? Tá, beleza. No sábado, o famoso... Perfeito. No famoso amanhã, né? Teremos na Cezinha. Ilha do Retiro às 5 horas. Sport contra a equipe da Chapecoense. Sport Chapecoense do Androtti. Só pra avisar a torcida gremista que Diego Tardelli foi oficialmente apresentado no Santos e recebe a camisa 90. Cara, tem bobo nesse país, né? Todos os dias, Edu Andriotti, sai de casa um bobo e um malandro. Exatamente. E é Quando por isso que essa roda continua girando. E aí, Sport e Chapecoense, o que vai acontecer aí? Nossa. Vai deixando teu comentário aqui no chat. Vou pegar uns 2, 3 comentários de vocês 1 a também, 1. gurizada. 1-1, Sport Chapecoense. Bom, Professor? coração total, né? 1x0 Sport. 1x0 pro Sport. Peraí. Ih, quase que travou o negócio aqui, agora sim. 1x0 pro Sport, deixa eu ver. Ai, cara, 0x0. 0x0 Sport e Chapecoense. Vai ser um jogo ruim, eu acho. Sabadão, na Vila Belmiro, teremos às 7 horas da noite Santos contra o Flamengo, professor. Santos. Santos e Flamengo será 2x1 pro Flamengo. 2x1 pro Flamengo. Bota 1x0 para o Mengo. 1x0 para o Flamengo. E aí, ô Edu Andriotti? 3x0 Flamengo. 3x0 Flamengo. Não tem muito o que fazer também com os Não. caras, né, meu? Sábado, no Allianz Parque, 9 horas da noite. Aliás, eu esqueci de pegar comentários da galera, poxa. Putz, desculpa. O Brian colocou 2x0 para a equipe do Sport no jogo Sport Chapecoense, né? Deixa eu ver aqui, ó. Sport e Chape empata 1x1, diz o Rômulo Pantoja, né? E o Jonathan Mitchells, 1x0 para a equipe do Sport. No Santos e Flamengo, deixa eu ver o que a galera colocou aqui, ó. Jonatas Michels é um nome muito rico, né, cara? Muito bom, muito bom. Nome O de rico. Rômulo colocou 1x0 para a equipe do Santos. O Brian 1x3, né? 3x1 para a equipe do Flamengo. E o Jonatas 1x1. Vamos seguir por aqui, gurizada. Olha só. Palmeiras e Atlético Paranaense no Allianz Parque, 9 horas da noite do sábado. Vai terminar da seguinte maneira, professor. 2x0 para a equipe do Palmeiras. Pode anotar aí. E aí, Edu? 2x1 Palmeiras. 2x1 pro Palmeiras. Jogo Professor? duríssimo. Pois é, cara, eu acho que... Poxa vida... Eu acho que vai surpreender... Não sei. 1x1. Tu ia montar toda uma tese agora. Eu ia no Atlético Paranaense, mas eles não estão também, então... Deixa eu ver aqui, ó. O Então tá Diogo Molê colocou 3x0 para a equipe do Palmeiras. O Pedrinho XFF colocou 2x1 para a equipe do Palmeiras. A galera já tá colocando Grêmio e Corinthians daqui a pouquinho também. Augusto Vaz, 1x0 para a equipe do Palmeiras. Seguindo por aqui, ó. Grêmio e Corinthians na Arena do Grêmio às 9 horas da noite, do Andriotti. Grêmio e Corinthians. 2x0 Grêmio. 2x0 pro Grêmio. Tu vai me roubar o resultado, né, professor? Putz. Vai lá. 1x0 Grêmio. Vai lá, vai. 2x1 Grêmio. 2x1 Grêmio. Vamos lá. Nessas vitórias magrinhas aí a gente vai apostando. Mas é desse jeito, rapaziada. É desse jeito. É desse jeito que a gente vai conquistando ponto a ponto pra sair esse troço aí que tá na zona, tá? O Brian colocou 2x1 pra equipe do Corinthians. Foi na minha. Na verdade, eu fui mais pela necessidade, né? Por mim era 1x0 que eu colocava, que nem o Pedrinho colocou aqui, ó. 1x0. O Sérgio Josu Lima, grande Serjão, colocou 3x1 pro Grêmio. Tá confiante, O Vitor Serjão. colocou 82x0 pro Grêmio. 82x0. É o famoso cara do lado do Orobó, né? E aqui, seguindo, no Independência, às 11 horas do domingo, lembrando que é o jogo do crime, né? América Mineiro contra a equipe do Ceará, professor. O que vai acontecer? Vai ser 0x0 esse jogo. 0x0? Deixa eu pensar, cara. Professor, bota 1x0 pro Ceará esse jogo aí. 1x0 pro Ceará. É o joguinho do crime. E aí, Edu Androtti? 1x1. 1x1. Bom resultado também, hein? 1x1 também me serve. Deixa eu ver aqui, ó. 0x0 Felipe Dutra. O Pedrinho também colocou 0x0. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. 2x0 Ceará, o Diego Molê. Grêmio 3x0 no Marmita, diz o Nélio Souza. Deixa eu ver quem mais aqui. América 1, Ceará 2, o Rômulo Pantoja.
3x0 pro América, diz o Eliseu Silva. Ô, que isso, Eliseu? Ah, tá louco, Eliseu. Ah, o Eliseu tá dos placar contra. O Eliseu não torce pro Grêmio. Ah, bacana. Obrigado pela audiência, Eliseu. Bom, vamos seguir por Mais ou aqui. menos. Alfredo Jaconi, domingo, 4 horas da tarde, teremos jogo único das 4 horas da tarde, senhoras e senhores. Juventude e São Paulo. Ou Eu que seja, começo? Que joguinho ruim que vai dar. Juventude e São Paulo. 1x0 pro São Paulo. 1x0 pro São Paulo. E o do Andrade? 2x0 São Paulo. Professor? Não, tu não Tô em dúvida se vai ser 1 ou se vai ser 2. Tu não começa, Tô em dúvida se professor. vai ser 1 ou se vai ser 2. É adversário, Não, tu mas não é uma começa. torcida. Não é uma torcida. Tu não começa com isso aí. O Juventude não é mais adversário. Quanto mais perde, mais pra baixo fica. Juventude é Claro que é, adversário. professor. Lógico, pô. A briga do Juventude no começo do campeonato foi Não, cair. não. Foi Juventude brigar pra não cair. Juventude já tá se consolidando. Não. Quanto Mas mais isso não é- time mas inferior, isso- não. quanto mais time inferior tiver Olha ali só, embaixo, tem melhor. Chapecoense, tem América, tem Sport, tem Cuiabá. A E gente o precisa Bahia de não pelo tá menos bem. 4. Ó, a gente precisa de pelo menos 4 Tá pior aí que os nós. 4, tá aí os 4. Não, mas tem que ter Chapecoense, mais. América, Não, mas tem que ter mais. Sport, Não, mas tem que ter Cuiabá mais. e Bahia. Te dei Eu vou 5 te dar uma ainda. Não, barbada. tem que ter mais, tem que ter Ratear mais. o professor tá Não, torcendo pro Brasil de Pelotas. Não, o professor O é Brasil de Juventude Pelotas, vai Criciúma. ganhar do São Ah, Paulo não por... odeio É Grêmio e Cruzeiro, ele fica na Não dúvida. odeia ninguém, Ele fica na só, dúvida. Grêmio e então. Cruzeiro, ele fica Não, na vocês dúvida. são Putz, muito será mau que é caráter. Grêmio? Será que é Cruzeiro? Vocês são muito Ah, mau tá caráter. louco? Ô, professor. 1x0 que Juventude. Cara, eu não vejo Juventude mais assim. Eu acho que o Juventude já tá mais consolidadinho. vai isso? subir. Mas é Tem nossa- outros times que eu quero que caiam, entendeu? É, dá uma riada agora, mas... Olha só. É cair no campo político, né? Não, calma, fica tranquilo aí. Quase que eu O falei que era Jonatas a nossa Maria coloca do Rosário. 1x0 para a equipe do Juventude. 1x0 para a equipe do Juventude. O Yuri Soares fala da Chape aqui. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. 1x0 pro Juventude, eu já falei do Jonatas, né? Tu quer me quebrar, né? 0x0, o Gustavo Henrique coloca aqui, tá? Vamos lá. No Antônio Ascioli teremos às 6h15, outro jogo que o professor vai ficar na dúvida agora o que ele coloca. Atlético Goianiense e Traíra. Inter. Traíra. Atlético Goianiense Bah, e pegou Inter. pesado Muito demais traíra, muito essa. traíra. Bah. É tu que começa, vai lá. 1x0 pro meu dragão. Eu sou dragão desde pequenininho. Vai credo. Esse Vai jogo- cuspindo fogo. Esse jogo será 1x1. Falei. É que vocês confundem bolão com torcida. Não, é o torcedor. Vocês confundem bolão com Eu tive torcida. uma ideia, tô agora falou torcendo. cuspir fogo, eu vou fumar um gudã depois. Ei, não Não, façam não. isso ô, crianças. Não, Olha só, 2x0 pra equipe do Atlético Goianiense. Coloca aí, professor. Deixa eu ver quem mais tá comentando por Tomara aqui, ó. que tu ganhe, César Tomara Vargas. que eu Tomara ganhe. que tu ganhe. O Yu Yu. Ishigami. Coloca aqui 2x1 para a equipe do Atlético Goianiense. 1x0 para o Goianiense, na opinião do Brian. Dragão 2x1, o Diego Molê. 3x0 para o Atlético, o Jonathan Michels. Aqui, ó, seguindo. No Nabia Bichedi, 8h30 da noite do domingo, teremos, professor, é tu agora essa? Bragantino contra Atlético Mineiro. 2x0 Atlético. Quanto que é esse jogo? 2x0 Atlético. Quando é que No é esse jogo? domingo às 8h30. Domingo. às Bom, 8h30. bom jogo pra fechar o domingo, hein? Bota aí Joguinho é Atlético Mineiro 2, Bragantino 1. 2x1 para a equipe do Atlético Mineiro, professor. Vai ser um bom jogo esse aí. Bota Bragantino 2, Clube Atlético Mineiro Atlético Mineiro 3. 3x2 para o Atlético Mineiro. 3x2. Bom jogo. Bom jogo. Perfeito. Provavelmente o melhor jogo da rodada. Perfeito. Alguns comentários por aqui, ó. 1x0 Atlético, diz o Bazotti, nosso Bazotti. membro por aqui. Valeu, Bazotti. Valeu, Bazotti. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Prof tá certo, tem que afundar os grandes que estão ali pertinho, diz o Rômulo Fernandes. O prof tá certo. Então tá, Cara, eu vamos lá. prefiro que o Fluminense caia do que o Juventude. Eu Só também, isso. mas a chance de acontecer é pequena. Não é tanto. O Fluminense não tá jogando nada. Não, mas agora tu já viu trocou de treinador. mas tu já- Roger, Sim, O mas aí- Juventude tá crescendo. Juventude Nós somos contratou aqui. o rapaz Somos- do América do México agora. Não, mas tu já centroavante. viu o departamento jurídico do Fluminense? Agora tu veio. O Brian Agora tu colocou veio. 2x0 para o Agora tu Atlético veio. Mineiro. Na real, tu me deu um pavor. Yuri Soares aqui colocou 0x0 pro Atlético. O Yuri tá demais, 2x0 o Galo, diz o Jonatas.
Seguindo pra fechar por aqui, ó, eu começo nessa, né, na segunda, Maracanã, 7 horas da noite, teremos Fluminense e Bahia. Nossa senhora. Nossa. Que jogo, hein? Barbaridade. Mas vamos lá, de 1x0 pro Fluminense. 1x0 pro Fluminense. Porque aí qualquer coisa que acontecer nesse jogo é bom também. Vai, Edu Andrade. 1-1. 1x1. Putz. Professor? Putz. Lembrando que os dois times nos últimos 5 jogos têm apenas um empate cada um, o resto é derrota. 0x0. 0x0, jogo no Maraca. E pra fechar rapidinho aqui, gurizada, que a gente já estourou nosso tempo, tá? No Castelão teremos Fortaleza contra o Cuiabá às 9h30 da noite. 9h30 da noite de segunda-feira. 9h30 de segunda? Bah. Fortaleza e Cuiabá, vai, Edu. E prejudica meu sono. Fortaleza e Cuiabá, grande jogo, hein? Olha, o Cuiabá tava Cuiabá incomodando, tá- né? tá- Eu tá se vou recuperando. de 2-1 Fortaleza. 2x1. Tomara que o professor não tire meu resultado. Fala Não aí, vou professor. tirar, certamente não vou tirar. Não sei. Eu tô indo num 3x0 Fortaleza. Nossa senhora, não. Olha. Eu boto 1x0 pro Fortaleza. 1x0 pro Fortaleza, que o Cuiabá tá postadinho. Mas bonitinho. ainda é o Paulão, né? Ainda é o Paulão na zaga, Nem o P. Ainda é o Paulão. Ainda é o Wendel na esquerda, né? Ainda eu ando na esquerda, traíra. Só pra saber. Ainda é. Ainda é. Tá pensando no negócio aqui, só. Nem o PM botaria 3-0. É verdade. Abraço, PM. Abraço. Nos acompanha de vez em quando. PM, Olha só. mão na cabeça. 2h37. Edu, tchau pra ti, meu. Abraço. Vamos acabar essa live aí que é melhor. Bom final de semana. Beijo, A meu todos. querido. Aí, vem Tu- conosco aí no sábado. Verdade, tu tá Confere a trabalhando, coluna né? do Edu de hoje, que tá bacana. Foi feito Boa. com muito carinho, muito amor, muita dedicação e muita raiva, porque falamos de Grêmio. Perfeito. Valeu, Edu. Tchau, Valeu, professor. valeu. Tchau, já saiu o gol do dia, meio-dia, que é gol de grande craque que passou pelo Grêmio nos últimos anos, um dos melhores jogadores que já passaram pelo Grêmio nos últimos anos. Cara, até maravilhoso, professor. É E maravilhoso. tem vídeo opinião saindo às 4 horas da tarde. E claro, quero convidar todo mundo para nossa jornada da Rádio Pachola amanhã para o jogo do Grêmio, né, cara? Que é o Grêmio e Corinthians, jogo Vamos lá. importantíssimo. Chamada vai estar rolando agora, tá, professor? Olha só, volta aqui à tarde pra conferir os conteúdos da rádio, tá? Tem muita opinião, tem muito conteúdo bacana aqui na Rádio Pachola, tá, gurizada? E volta também... Um abraço pro Rafael Que foi? Azevedo, pro Rômulo Pantoja, pro Yuri Soares e pro Sérgio O Azulino. cara botou Perfeito. fora do duro, tu manda abraço pro cara, Desculpa. mano. Não, foi mal. Ah! E pro Jonathan Michel. É que eu sempre mando abraço pra galera, desculpa, não foi de Fala, propósito. metendo fora do duro, Não mas um foi de abraço. Ai, Pô, meu, moleque, volta eu nem aqui, li- ó, eu nem pra li o que ele conferir escreveu. o São Papo meus parceiros, são Pachola. meus amigos. Volta pra conferir o Papo Pachola aqui das 8 às 9 da noite, tá, gurizada? Olha só, a Redação Pachola vai voltar a 1h30, o mesmo horário em que eu volto também, porque esse é meu final de semana de folga, tá, gurizada? Então eu tô de volta aí na segunda-feira. Valeu, gremistado, abraço. É o Grêmio Não Adianta. Em franca recuperação no Brasileiro, o Grêmio agora recebe o Corinthians na Arena, para seguir na luta e espantar de vez a má fase na competição nacional. Os paulistas estão embalados, mas o Imortal não pode se mexer e tem que pelear pela vitória. Vem com a Pachola em busca de mais 3 pontos do Brasileirão. O pré-jogo começa às 7h30 da noite, com muita opinião, informação e resenha. Depois tem a jornada mais pé quente, começando às 8h45. E quando a bola parar de rolar, tem um pós-jogo com entrevistas e análise de quem entende de futebol. A narração é de Luiz Felipe Macedo. Reportagem e interatividade são com Mário Godoy. E os comentários serão com Eduardo Andriotti. Bora sacudir o povo azul com a Rádio Pachola. É o Grêmio Não Adianta.